A segunda pauta de nossa agenda que precisamos retomar é o tempo de oração. Muito se fala sobre oração. Existem muitos estudos a respeito da oração. Muitas fórmulas são oferecidas para se orar com sabedoria. Mas poucas pessoas oram de fato. Nossas orações hoje são mais ritos, petições incansáveis e determinações incabíveis de homens e mulheres que se relacionam com Deus como o filho pródigo da parábola contada por Jesus se relacionava com seu pai antes de cair em si. Aquele filho exigiu de seu pai a herança para viver uma vida em busca da realização de seus sonhos. O amor de seu pai por ele não era suficiente. Ele desejava o que o pai podia lhe dar para conquistar o mundo. É assim que muitos oram hoje. Eles buscam o Pai, a Jesus, o Filho, ao Espírito Santo, para conquistarem o mundo. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, não é um mantra para ser repetido, sem compreensão e sem vida, mas um modelo com o fim de nos ensinar como devemos nos relacionar com Deus Pai. O judeu não tratava Deus como Pai. O judeu não ousava nem chamar Deus pelo nome. Entretanto, Jesus nos ensina a entrar na presença de Deus como filhos, e não mais como servos apenas. Jesus nos coloca em uma nova relação com Deus, uma relação de intimidade. Contudo, mesmo um filho deve reverência a seu pai. Precisamos retomar o tempo de oração, para que possamos pôr ordem em nosso mundo interior. Jesus orava constantemente, mas procurava lugares onde pudesse orar a sós. Jesus buscava solitude ao orar. Lucas, capítulo 5, verso 16, diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Essa era uma prática muito comum de Jesus. Ele se afastava de seus discípulos para falar com o Pai. Vários textos nos mostram essa prática de Jesus. Mas eu vou apresentar só mais um. Lucas, capítulo 6, verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus. Orações rápidas, orações feitas no trânsito, ou em meio às demandas do dia, elas podem até serem ouvidas por Deus, mas não produzem em nós uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade consistente. Você precisa de um lugar de solitude, onde possa conversar com o Pai sem ser interrompido. Você precisa de um lugar onde Deus te vê em secreto, onde você possa rasgar seu coração a Ele. Oração não tem muito a ver com palavras. Por isso Jesus nos ensina a não usarmos muitas repetições. Ele nos diz que o Pai já conhece nossas necessidades, antes mesmo de pedirmos a Ele. Isso deveria tranquilizar nossos corações e nos levar a gastar mais tempo com os interesses do Pai, e não com os nossos interesses. Oração tem a ver com o coração.
Deus vê o coração, o seu homem interior, suas intenções ao entrar na presença dEle. Sua oração precisa ser menos centrada na petição e mais no relacionamento com Deus. O que te move a orar não deve ser as suas necessidades pessoais, mas o desejo de estar com Deus, de falar com o Pai, de servi-lo, de participar da construção do seu reino, de se envolver naquilo que Ele está realizando. Você precisa orar como filho pródigo, depois que caiu em si. Ele buscou o Pai, não mais exigindo herança, nem mesmo esperando que o Pai lhe tratasse como filho. Ele buscou o Pai, tão somente desejando ser tratado como um de seus servos, desejando apenas encontrar um lugar para dormir e comer com dignidade. Ele veio ao Pai humilde, pedindo perdão por não ter valorizado o amor que seu Pai dedicava a ele todos os dias. Mas foi neste momento, quando caiu em si, que veio ao Pai sem nada desejar em troca, quebrantado. O Pai colocou em suas mãos, em seus dedos, o seu anel, o vestiu com a roupa mais bonita que podia lhe oferecer. Ele deu um banquete, fez uma festa pelo filho que agora havia retornado. No seu esvaziamento, o Pai te honrará. Orar é o ato que nos reconecta com a eternidade, que nos faz recordar que sobre o caos em que vivemos existe um Deus que não se perde em meio ao caos deste mundo. Um Deus que é santo, cujo nome está acima de todos os nomes. Orar nos faz olhar a história pela perspectiva dos céus. Quem não ora se perde na história, pois é engolido pelo caos do mundo. A oração nos sensibiliza diante o ordinário, diante a vida, do dia a dia. Ela nos faz perceber que somos membros de uma grande família, que somos chamados a dividir o pão nosso de cada dia, a vivermos em solidariedade com nossos irmãos, perdoando-os em suas falhas, assim como também eles devem nos perdoar em nossas falhas. A oração nos faz viver compadecidos uns dos outros. Por todas essas razões que falei, orar se torna imprescindível para que seu mundo interior permaneça em ordem. Retome o tempo da oração, da solitude com Deus em sua vida.